Paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e estou trazendo para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, hoje trazendo a lição de número 2, lição essa com o seguinte título: Preparando-se para o agir de Deus. Não sei se você sabe, nós esse trimestre estamos trabalhando Neemias, tá? A minha revista já chegou, eu vi aí nos comentários, até no grupo, que algumas igrejas ainda não receberam, ou estão recebendo ainda a revista, tiveram atraso na entrega. Então coloque aí no comentário se você recebeu antes do prazo, dentro do prazo, depois do prazo. Existem algumas igrejas que estão com as suas aulas atrasadas. Lembrando que tem aqui, desde a primeira até a revista anterior, todas as lições da Betel desde 2023, tá? O que mais? Essa lição ela vai ser ministrada para você no dia 12 de abril, segundo domingo de abril, tá? Antes da gente começar essa aula, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, isso ajuda a divulgar o material que é feito aqui. Toda segunda-feira eu vou trazer um vídeo que é referente à lição da semana da Escola Bíblica Dominical. Então, você tem aí uma semana mais ou menos para se preparar, para aprender a aula, para dominar, para chegar lá no final de semana afiado, você que é professor ou você que é aluno já, fazer as perguntas aí para o seu professor ou tá ajudando ele a fazer algum comentário, tá? Estou... Minha voz, como sempre, não tá lá essas coisas, mas Deus vai dar misericórdia, tá? Também, no primeiro comentário fixado, tem um link para o nosso grupo do WhatsApp. São 3 grupos agora. Um grupo onde a gente fala só de EBD, um grupo onde a gente tem só material didático e outro apenas para debates teológicos. Então, no primeiro comentário fixado, você entra lá na comunidade e aí, se você quiser participar de tudo, você pode participar de tudo. Se você quiser só material, é 0800 totalmente gratuito, tá? Gente, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Texto áureo traz Neemias 2, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Esse momento aqui, na vida de Neemias, é o tudo ou nada, né? Na vida dele. Primeiro porque pelo cargo de importância que Neemias estava ocupando, né? Neemias não poderia estar com um semblante descaído, né? Ele estava triste, né? A gente vai ver mais à frente como é que isso se dá. Mas isso poderia configurar, inclusive, a sua morte, se o rei achasse que tinha alguma coisa errada, que eles estavam conspirando ali contra ele. Ele poderia mandar matá-lo por desconfiança, tá? Também, como a gente já teve conhecimento na aula anterior, Neemias recebe com muita tristeza a notícia sobre a sua cidade natal, que estava com os portões queimados, com os muros jogados no chão e com a população entregue à miséria. Neemias então faz o que qualquer crente maduro na fé faria: oração e jejum. O que nos conduz então até esse momento aqui, aonde a oportunidade vai cruzar com o preparo espiritual. Neemias ele faz uma oração rápida a Deus bem na frente de Artaxerxes, que é o rei aqui do livro de Neemias, né? Então, não foi um pedido de socorro de alguém desesperado ou pego de surpresa, né? Foi um transbordamento de 4 meses de choro, jejum e oração no secreto. Aí você deve se perguntar, mas como que a gente sabe que foram 4 meses, né? O texto ele vai dizer, mas como que a gente identifica isso? Muito bem. Lá em Neemias 1, 1 versículo 1, a gente tem a menção do mês de Quisleu. E em Neemias 2, versículo 1, nós temos a menção do mês de Nissan, né? Só por aí a gente já percebe que tem um intervalo entre 2 momentos. Eu preparei um outro slide, mostra aqui a linha do tempo. Eu vou tirar a câmera rapidinho para vocês poderem ver melhor, tá? E aí, os judeus eles usavam um calendário diferente do nosso, né? Mas a gente consegue fazer uma equivalência aproximada. Quisleu equivale a novembro e dezembro, como vocês estão vendo aí, esse de azulzinho, tá? E Nissan entre março e abril. Isso dá aproximadamente 4 meses.
Deixa eu voltar com minha webcam aqui, depois eu vou disponibilizar esse slide lá no nosso grupo, tá? Até para você passar aí para seus alunos. Então, voltando aqui para o desenrolo da história de Neemias, a gente precisa entender que a ação visível pública, ela é abastecida por uma vida de devoção que é constante no secreto, né? Neemias, ele já tinha em mente e também no coração o que precisava ser feito, né? O que ele buscou naqueles rápidos segundos ali de oração foi a graça de Deus para ele falar com clareza e coragem. Esse versículo, ele quebra a ilusão de que confiar em Deus significa não planejar nada, né? A gente precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como precisa continuar orando até mesmo na hora de dar as respostas difíceis para as autoridades desse mundo. Mas a gente tem que fazer plano sim, e a gente vai ver isso mais à frente, tá? Verdade aplicada? Fazer a obra que nos é confiada por Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Fazer a obra de Deus vai nos exigir duas coisas, tá? Inicialmente, a intimidade espiritual e posicionamento prático firme. Às vezes o crente ele foca tanto no clamor que ele esquece de organizar. E o contrário, ele também se aplica. Às vezes ele se organiza, ele faz planos e tudo, mas ele esquece de orar, ele esquece de se consagrar, apresentar o plano dele a Deus, né? Neemias, então, ele une essas duas pontas com muita maestria. Ele chora, ele ora, ele jejua, mas ele também planeja, ele pede recursos, ele também calcula prazos. Trazendo para a nossa realidade, tanto o posicionamento assertivo quanto o preparo constante, né? Esses dois pontos, eles são trincheiras para as nossas vidas no dia a dia, né? Pensa, por exemplo, uma disciplina rigorosa para você transformar, por exemplo, a sua saúde física. Ninguém vence o cansaço para acordar mais cedo e treinar, ou resiste a uma vontade incontrolável de tomar aquela coquinha gelada de vidro, sabe? Aquela que é uma gostosa demais, para abrir mão de um posicionamento diário, né? Diante disso, a pergunta que você pode fazer ou fazer para sua classe é: você tem investido o mesmo tempo, o mesmo esforço para se preparar e para se planejar para a execução do seu ministério? Ou você só investe tempo orando por ele? Provérbios 21:31, eu acho que eu botei aqui. Não botei, não. Provérbios 21:31 diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que é isso? O que quer dizer isso? Você vai para a batalha, você prepara o cavalo para a batalha, mas a quem cabe a vitória depende do Senhor. O Senhor dará a vitória a quem Ele quiser, tá? A nossa parte é o preparo rigoroso, né? E também o posicionamento assertivo. A de Deus é abrir a porta, é fazer o milagre. Objetivos da lição: reconhecer a importância de preparar-se para a obra de Deus, saber que executar os projetos de Deus demanda elaboração prévia, ressaltar que o preparo deve vir antes da oportunidade. Texto de referência traz Neemias 2, do 1 ao 4, vamos ler. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes de te estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi de grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orarei ao Deus, então orei ao Deus dos céus. Cadê a câmera? Voltou. Vamos lá. O texto aqui, ele vai descrever o momento em que a soberania de Deus ela encontra a responsabilidade humana por parte do coração de Neemias. Ele vai servir o vinho com um semblante triste diante do rei, o que era uma quebra de protocolo, como a gente já falou. Muitas vezes,
interpretada como uma conspiração punível até com morte, né? O texto não vai esconder a humanidade de Neemias ao relatar que ele temeu muito em grande maneira. É preciso entender que o Espírito Santo ele não apaga as nossas emoções naturais. Antes, ele nos dá domínio para que não sejamos governados por elas. Em vez de recuar diante da pressão, Neemias transforma o pavor em conexão instantânea com o Deus dos céus, né? Provando que o crente maduro ele sabe operar palácios e tribunais deste mundo sem perder a identidade e a dependência do reino de Deus. Introdução. Deus preparou Neemias para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém. Tendo se disponibilizado para aquela obra, ele passou de copeiro do rei a um importante líder administrador. Porém, foi necessário tempo para que Neemias estivesse pronto para tão árdua e nobre tarefa. De mesma maneira, precisamos nos manter sempre prontos para servir a Deus conforme a sua vontade. Aqui a gente consegue observar o agir silencioso de Deus nos bastidores da história de Neemias. Teologicamente, a gente percebe que o Senhor ele não recruta pessoas prontas, pessoas perfeitas, mas geralmente ele forja servos e servas disponíveis e dependentes dele, né? Neemias ele vai se apresentar para o leitor servindo vinho em um palácio pagão. Um trabalho que exigia discrição, exigia obediência e também lealdade. Mas Deus estava lapidando no secular para se tornar um grande governador e construtor de muros de Jerusalém. A soberania de Deus, ela então não anula o processo de amadurecimento humano. Pelo contrário, o Espírito Santo ele usa esse tempo de espera e também as nossas funções mais repetitivas para desenvolver o nosso caráter, né? Estar pronto para a obra de Deus significa abraçar uma fase de anonimato, entendendo que o preparo invisível é a fundação indispensável para qualquer missão. Às vezes Deus está te preparando no lugar aonde hoje você está, e o que você sabe fazer é reclamar das condições atuais. Eu me vejo muito nisso aí. Tá? Talvez o Senhor queira te levar a um outro lugar, a um outro patamar, mas Ele vai exigir antes de você maturidade, calma, paciência. Mas enquanto aquilo não for forjado em você, você permanece neste lugar. Gente, eu tenho um defeito, agora eu tô melhorando, né? Mas eu tinha um defeito que eu era reclamador profissional. Muito embora eu reclamasse, mas resolvia, mas eu sempre gostei de reclamar. E agora eu tô me policiando para não reclamar, porque às vezes Deus está querendo forjar isso, está querendo lapidar isso. Alguém que recebe a notícia calado. Até aqui você pode estar reclamando, mas não externalizar essa sua reclamação. A gente ainda vai falar mais sobre isso na lição, tá? Primeiro tópico, Neemias não se precipitou, diz assim: desde que recebeu a notícia sobre Jerusalém, Neemias se dedicou à oração e ao jejum. Finalmente, passado 4 meses, chegou o momento sobre o qual ele estava orando. Que lição preciosa! Antes de agir, apresentarmos a Deus em oração a situação e o que planejamos fazer a respeito. Certa vez eu ouvi uma pregação do pastor Lucinho Barreto da Lagoinha, eu gosto muito dele, mas ele falou uma frase que eu guardei para mim. A oração, ela não é o último recurso dos desesperados. Ela é a primeira reação dos avivados. O que isso significa? A oração, ela é a disciplina espiritual mais ativa que nós temos conhecimento. Muito de nós só colocamos em oração quando o estrago já está feito. E não tem problema nenhum, né? A oração, ela é um pedido de socorro. O problema é quando nós temos a oportunidade de orar antes, ser sincero com o Senhor, mostrar o problema, pedir uma direção, mostrar dependência, né? E mesmo assim a gente não faz. Quando a gente se porta dessa forma, a gente fala para Deus que a gente não acredita no poder da oração. Sabe quando a gente começa a entender isso? Quando a gente quebra numa área que a gente não podia quebrar.
seja uma área financeira, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, depois que os muros da cidade estão no chão, a gente ora com uma intensidade. A gente se quebranta de tal forma diante de Deus e, em paralelo, se questiona: eu deveria ter orado sobre isso antes. Mas Neemias, como trata a sua história, ele tem uma atitude de homem calmo e conhecedor da soberania de Deus. Ele não dá um único passo sem antes se assentar, chorar, jejuar e orar por longos 4 meses. Isso também é importante, a tempestividade. Nem sempre a sua resposta vai vir em 6 horas, em 12 horas, em 24 horas. Talvez a sua resposta, aquela resposta que você está buscando na oração, ela venha em meses, em anos. E aí, quanto mais tempo demanda, mais maturidade nos é exigida. Para quê? Para a gente não precipitar, para a gente não falar para Deus: Senhor, deixa que eu vou te ajudar a fazer o milagre. A gente quebra muita cara nisso, né? A precipitação, ela tem sido túmulo de muitos propósitos excelentes. Imagina alguém travando uma intensa batalha interior para abandonar vício e aqueles comportamentos destrutivos, e a carne perde uma solução imediata, né? Mas a realidade é que derrubar fortalezas e edificar virtudes vão exigir tempo de quebrantamento no secreto, né? E a paciência para não desistir quando a mudança se traduz em dor. Muitas das vezes é aquele trabalho de formiguinha. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e aquilo vai nos demandar muito tempo, tempo de amadurecimento, tá? 1.1, o tempo da resposta. Neemias e Hanani se encontraram no mês de Quisleu, que corresponde ao início do mês de dezembro no nosso calendário. Porém, a resposta às suas orações chegou cerca de 4 meses depois, no mês de Nissan, que no nosso calendário corresponde ao final do mês de março e início de abril. Pode parecer pouco tempo, mas para alguém que está em oração e jejum, sentindo-se angustiado e vendo seu povo há tanto tempo esperando por um milagre, é tempo demais. Neemias clamava a Deus pelo seu povo, mas a resposta não veio logo. Aqui a lição é simples, porém profunda. Neemias não desistiu, não esmureceu, não se precipitou. Ele ficou firme até que a direção de Deus chegasse. O Salmo 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O fato de algumas respostas divinas demorarem aos nossos olhos não significa que o tempo está perdido. Deus nunca perde o controle de nada e no tempo certo trará a resposta. Vamos lá. Mais uma vez, voltando a falar sobre o tempo, né? O período entre o clamor e a resposta, ele vai revelar a soberania de Deus sobre a nossa ansiedade. 4 meses de silêncio. Nós cremos que servimos a um Deus que pode mudar a história num estalar de dedos. Mas a gente precisa aprender a ser fiel ao processo, ou dentro do processo, né? O silêncio, ele não vai significar que o céu está de portas fechadas. É simplesmente um ambiente aonde o Pai vai provar a minha e a sua constância, tá? A demora aos nossos olhos é Deus arrumando os cenários e orquestrando os detalhes. Há quem diga, há alguns crentes que dizem que Deus não demora, né? Ele capricha. A grande lição que fica pra gente é que uma fé madura, ela não estipula prazo para Deus. Ela descansa na certeza absoluta que Deus não perde o controle da situação. Imagina você começar um projeto do zero, mas já sonhando como ele vai ficar pronto. Isso é ótimo, né? A gente não está pronto nem para metade do processo. Quanto tempo ele vai durar, as intempéries que vão surgir durante a caminhada. Os ricos, os riscos, né, perdão, as pessoas que vão se colocar na frente para que o projeto não aconteça, tudo isso aí sempre tem, né? Geralmente, esses detalhes a gente descarta do nosso planejamento. A gente só quer usufruir, a gente só quer ficar ali por cima da cocada, né? E aí, uma curiosidade que você pode contar aí aos seus alunos é que a porta se abriu para Neemias no mês de Nissan, que é o mês da Páscoa, né? Data em que é comemorada a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, tá bom? 1.2.
O tempo da espera mudou Neemias. Neemias servia ao rei Artaxerxes no palácio quando recebeu a notícia que o deixou devastado. Jerusalém e o seu povo estavam em grande miséria. Ele então passou a orar e jejuar para que Deus restaurasse o seu povo e a santa cidade. Foram necessários 4 meses para que Neemias estivesse seguro do que fazer e pronto para assumir um papel de liderança para mudar aquela situação. Assim, primeiro ele desejou fazer, depois ele planejou o que faria. Em vez de questionar, ele continuou orando e jejuando em total dependência de Deus. Aqueles 4 meses foram fundamentais para mostrar para Neemias que Deus não apenas mudaria o triste quadro do seu povo, mas ele faria dele a resposta às suas próprias orações. Se a resposta divina ainda não chegou, provavelmente Deus está trabalhando em sua vida, preparando você para viver o seu milagre. A gente costuma fazer uma leitura que, em algumas situações, tem uma certa urgência no agir, né? Às vezes ficar de braço cruzado vai parecer um desperdício de tempo, não? Ou então que esse silêncio de Deus é um esquecimento, né? Na verdade, esse tempo é o laboratório que Deus vai trabalhar profundamente no nosso caráter, como trabalhou no de Neemias, né? A palavra nos diz que a espera mudou Neemias por dentro. Ele começa no primeiro capítulo devastado pela dor, chorando e apenas desejando fazer algo pela sua cidade. No segundo capítulo, ele já está com um plano de ação mais maduro e mais estruturado na mente dele, né? Durante esses 4 meses de jejum e oração, Neemias compreende que decidir qualquer coisa sem orar é presunção da parte humana, mas orar antes de decidir é submissão e obediência, né? Além da dependência de Deus, claro. Ele poderia ter questionado a Deus pelo sofrimento de Jerusalém, mas ele não fez. O maior milagre que aconteceu nesse período foi a transformação do próprio Neemias. Deus forja o coração dele no secreto para que ele mesmo não se tornasse a resposta às próprias orações. Você entende isso? É como se ele falasse assim: eu já sei o que eu vou fazer, já está tudo decidido, eu já planejei, vamos fazer assim. Às vezes, parar e pensar e ser direcionado por Deus é completamente da gente ter uma atitude reflexiva. Aconteceu isso, vou fazer aquilo. O Senhor ele não estava preparando só o cenário, ele estava preparando também o próprio Neemias. 1.3, Neemias estava pronto para responder ao rei. Diante de uma situação tão complexa, os 4 meses que se passaram até que Neemias tivesse a oportunidade de falar com o rei foi um período propício para ele pensar, orar e se preparar. Se a conversa com Artaxerxes tivesse acontecido assim que Neemias soube do estado em que se encontrava Jerusalém, possivelmente não teria dado uma resposta tão adequada. Imagine o rei perguntando: "Que me pedes agora?" E Neemias respondendo: "No momento, não tenho nada pronto, mas em algumas semanas eu trago um projeto para o Senhor." Porém, por estar preparado para aquele momento, ele orou ao Deus do céu e respondeu: "Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique." Até mesmo quando o rei lhe perguntou sobre a duração da viagem a Jerusalém, Neemias tinha um prazo estipulado. Isso aqui é incrível, porque a postura de Neemias diante do rei, ela destrói uma ideia de que a dependência de Deus vai nos isentar de planejar coisas, né? Quando o rei finalmente pergunta: "Que me pedes agora?", Neemias ele não gagueja, ele não pede tempo para pensar, ele não improvisa, ele tinha uma resposta clara na mente e na ponta da língua, e um projeto claro que ele tira do bolso: "Ó, o projeto é esse aqui, rei. Você consegue me financiar?" Até mesmo o cronograma da viagem, tudo calculado, tudo bonitinho, né? Isso vai nos ensinar sobre o aproveitamento do tempo. Os 4 meses em silêncio não foram gastos só de joelho, né? Mas foram investidos em planejamento estratégico.
Uma coisa muito importante que a gente pode tirar como lição é que uma má gestão do tempo pode afundar nossos melhores propósitos. No meio de uma desorganização de tempo, a gente acaba sacrificando o que é importante. Tempo com os filhos, horas de sono, exercícios, boa alimentação, né? E por aí vai. Sem falar no tempo que a gente dedica a Deus e ao reino. Será que a gente está trocando esse tempo por coisas fúteis, por coisas do presente século, como vamos colocar assim? Tá? Segundo tópico, o lugar certo e a hora certa. A situação do povo judeu deixou Neemias visivelmente abalado, esperando o milagre de Deus. Contudo, quem poderia imaginar que justamente a dor abriria a porta de sua missão? Enquanto ele serviu o vinho, o rei Artaxerxes perguntou o motivo do seu semblante triste. E aquele foi o momento da resposta divina. A providência de Deus, ela vai nos ensinar que Deus governa não só grandes eventos cósmicos, né? Mas também detalhes do cotidiano, detalhes do dia a dia, né? E até mesmo emoções difíceis. Como diz o título do tópico, o lugar certo e a hora certa, Neemias estava nesse lugar certo, também na hora certa. Mas o lugar certo era um palácio pagão. E a hora certa envolvia um rosto abatido pela tristeza da sua cidade natal. Como eu costumo dizer, a situação aqui tinha tudo certo para dar errado. Por quê? Porque, como nós já vimos, existia aqui uma combinação perigosa. O semblante dele parecia um risco para o rei, mas foi o que destravou, né? Foi o que destravou o questionamento do rei, né? O Espírito Santo, ele mostra aqui que Deus, ele é especialista em usar os cenários mais desconfortáveis e os momentos de maior angústia pessoal para alinhar os seus propósitos. Não existe acaso para quem vive uma vida de oração constante. O que existe é um relógio da soberania de Deus operando nos bastidores. Lembra que eu falei numa outra oportunidade que a vida do crente geralmente ela é desconfortável? Não lembro se foi na aula anterior ou se foi no final da revista, mas eu já falei. Mas é exatamente esse desconforto que Deus usa como uma mensagem de consolo, como um testemunho para libertar uma outra pessoa, ou ainda esse seu processo que é doloroso, ele pode se tornar a credencial do seu ministério. Então, a vida do crente, geralmente ela é desconfortável. O crente, geralmente, ele está em alguma luta, alguma batalha, ele está passando por algum problema, ele está matando 3, 4 leões. A vida do crente é osso, tá? É complicado. Mas com Jesus a gente continua prosseguindo. 2.1. Neemias estava no lugar certo. Enquanto estava sendo servido, Artaxerxes percebeu o semblante triste de Neemias, possivelmente por algum descontentamento. Fazia parte do protocolo que os servos do rei estivessem diante dele, sempre dispostos, o que implica a reação de Neemias. Então temi sobremaneira. Ele sabia que, caso o monarca desconfiasse da sua lealdade, poderia mandar torturá-lo e até matá-lo, considerando que ele falaria sobre o estado de uma cidade que deixou de ser edificada por decisão oficial. Entretanto, depois de 4 meses orando e jejuando, certamente Neemias não morreria assim. E aquela situação acabou permitindo o agir de Deus em favor do seu povo. Ainda hoje, Deus tem poder para criar circunstâncias para nos fazer chegar onde ele prometeu que nos levaria. Às vezes, o lugar certo no plano de Deus é o lugar de maior desconforto. Isso fala muito ao meu coração novamente. Por quê? Porque por muito tempo eu lutei para sair de onde Deus me colocou. E nem sempre Deus nos revela seu plano, né? Talvez você esteja num determinado emprego porque Deus quer salvar algumas pessoas ali dentro, né? E ali você vai ser responsável pelo evangelismo daquele lugar. Deus não vai levantar ninguém, ele já levantou você. Ou talvez você seja aquela pessoa que vai ouvir outras, que vai aconselhar, que vai sentir a dor do próximo, que vai ajudar, que vai mudar aquele ambiente de alguma forma. Mas às vezes, por falta de atenção, aquele ambiente ele é tão caótico e tão desconfortável que você quer sair dali. José, ele foi preso e ele poderia passar todos os dias da vida
dele ali dentro daquela cadeia, lamentando pelaquela situação. Ele foi preso injustamente, né? A história vai dizer que ele ganha confiança do carcereiro e passa a administrar outros presos, né? E ele para ouvir outros presos que tiveram sonhos, ele interpreta, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né? Mas talvez é a paciência que falta em nós, de ouvir, de sentar, de falar algo para o outro ao invés de gritar: Senhor, me tira daqui, né? Quem nunca falou isso no trabalho? Eu falei muito. E aí, o mais interessante na história de Neemias era que o seu medo era justificável. O texto vai dizer que ele temeu de sobremaneira. O próprio rei Artaxerxes, ele havia emitido um decreto paralisando qualquer obra em Jerusalém por considerar uma cidade rebelde. Você encontra essa informação em Esdras 4, do versículo 13 ao versículo 23, tá? Eu não coloquei aqui não, mas depois dá uma pausada, vê lá a referência. Tinha um decreto, tá? Desse rei para falar assim, ó, não deixa eles reconstruir a cidade não, que esse pessoal é rebelde, tá? Aí vem Neemias, cheio do Espírito Santo, tentando convencer o rei a mudar de ideia, a revogar a própria lei que ele fez. E ele consegue. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus estava com ele, tá? 2.2, Neemias respondeu na hora certa. Neemias estava temeroso, pois sabia que, se não fosse convincente a sua resposta, poderia sofrer as consequências. Então, orou e Deus o ajudou. Em meio a muitas possibilidades, ele deu ao rei a única resposta que o livrou de morrer e, ao mesmo tempo, abriu a porta para a restauração do seu povo. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Algo nessa resposta tirou a questão do campo político e colocou num ponto de grande importância para alguém do Oriente Médio, o lugar do sepulcro dos meus pais. Depois disso, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Naquele momento, a porta se abriu. Aleluia. Aqui a gente consegue perceber a prudência e a sabedoria que o Espírito Santo concede na hora do vamos ver, né? Quando o rei pergunta o motivo pelo qual ele estava triste, Neemias, muito embora estivesse apavorado, ele não mente, né? Ele foi estrategicamente guiado por Deus em suas palavras. Ele evita usar a palavra Jerusalém logo de cara, porque essa localidade era sinônimo de gente rebelde, fora os problemas políticos, né? Então, ele continua tocando o lado humano do rei, quando ele menciona, olha, a cidade do sepulcro dos meus pais, onde meus pais estão enterrados, a cidade está arrebentada, está destruída, né? Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais filtro você vai ter para falar, mais polido, mais lapidado vai ser a sua fala, né? A gente não fala tudo o que vem à cabeça. A comunhão com Deus, ela é responsável por nos dar inteligência e domínio próprio. A capacidade de dar a resposta certa, na hora certa, é o que pode salvar o nosso relacionamento, né? É o que pode abrir portas, criar oportunidades, enfim, né? Provérbios 15:1, deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu não coloquei. Hoje nessa eu não coloquei nenhum versículo. Mas dá uma buscada aí. Provérbios 15, versículo 1, vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E quem tem a palavra branda? Quem está com o Espírito Santo. Porque a palavra dura, ela geralmente não é dada pelo crente. Ela é dada para aquela pessoa que já está procurando briga, tá? O crente, ele sempre procura apaziguar a situação. 2.3. Confiar em Deus não dispensa o planejamento. Neemias estava preparado para aquele momento. Ele soube responder ao rei até mesmo sobre o prazo para executar a tarefa e retornar ao palácio. Sendo assim, Artaxerxes concedeu ao seu copeiro tudo o que ele precisava. Cartas para os governantes da além do Eufrates que lhe permitissem livre acesso até Judá,
cartas para Asaf, guardas das matas do rei, para que tivesse madeira para a construção. Foi-lhe concedida proteção militar até o seu destino diante de tantos benefícios. Neemias declarou o motivo de estar naquela posição favorável, porque a boa mão do meu Deus era comigo. O mesmo aconteceu com o profeta Elias, depois de presenciar Deus mandando fogo do céu. Ele correu de maneira sobrenatural à frente do carro do rei até a entrada da cidade de Jezreel. Isso só foi possível porque a mão de Deus estava sobre Elias. Neemias nos ensina a importância de buscar a Deus e confiar nele, mesmo estando diante de uma situação que parece difícil ou mesmo impossível. Esse é o 2.3, tá? Então vamos lá. A postura de Neemias, diante dos favores que o rei concede para ele, vão destruir o mito de que a fé genuína e o planejamento são inimigos, né? Quando a porta ela se abre, Neemias não só aceita a permissão para ir, como ele também apresenta uma lista de demandas para sua logística, né? Ele vai estipular um prazo para retorno. Ele solicita passaporte diplomático, que são essas cartas dos governadores. Ele requisita a matéria-prima, que é a madeira da floresta do rei, para os portões e também para os muros, né? E tudo isso sem qualquer improviso. O texto, na continuação, vai dizer que ele conseguiu tudo aquilo porque a boa mão de Deus era comigo, né? A graça de Deus, ela não vai substituir a nossa inteligência. Ela vai potencializar, né? Uma coisa interessante a se pensar é que os maiores fracassos ocorrem quando nós tentamos terceirizar para Deus aquilo que ele delega para a gente, né? Não dá para pensar em fazer uma campanha para passar num concurso público com muito jejum, com muita oração, subir monte, mas esquecer de pegar um livro para estudar, uma apostila, não fazer exercício nenhum, né? Deus não vai te dar o gabarito da prova. Terceiro ponto, preparados para a missão. Diz assim: a história de Neemias é rica em verdades importantes para o nosso tempo, entre elas a necessidade de estarmos preparados para o chamado de Deus e a importância de agir com sabedoria e firmeza diante dos desafios da vida. A história de Neemias vai desconstruir uma ideia popular de que toda vocação ministerial precisa nascer de uma experiência mística, né? Estrondosa, uma revelação visual, né? Neemias, ele não ouve a voz de Deus, ele não recebe a visita de um anjo. O seu chamado, ele nasce de um relatório triste sobre a situação do seu povo, né? Deus frequentemente ele vai usar a empatia e o peso da realidade para despertar líderes, né, que vão atuar como ferramentas poderosas na mão de Deus. A visão da necessidade passa então a se tornar o chamado de Neemias. O Espírito Santo ele quer nos usar para curar e edificar outras pessoas, né? Então, por vezes, ele vai usar o motivo da nossa chateação ou do nosso entristecimento para mudar outras realidades. Às vezes, por falta de atenção, a gente fica paralisado, né? Esperando sentir um chamado de Deus. Quando a nossa missão, às vezes, já está gritando diante de nós, através de necessidades óbvias, né? Às vezes não tem ninguém que toca a bateria e você sabe um pouquinho. Vai lá com esse pouquinho. Às vezes não tem ninguém para dar uma saudação, para pregar, para receber alguém, e você é aquele alguém, né? Você é a resposta para uma necessidade. Às vezes aquilo ali está gritando e a gente não percebe. 3.1. O chamado pode surgir de uma necessidade. O relato bíblico não nos mostra Deus falando com Neemias em sonho, profecia ou visão. O seu chamado nasceu da necessidade de restaurar Jerusalém e socorrer o povo judeu do estado miserável em que se encontrava. Com isso, aprendemos que onde a maioria das pessoas vê impossibilidade, os chamados por onde Deus enxergam uma oportunidade. Onde a maioria das pessoas enxergam crises, os chamados por Deus veem uma grande chance de fazer diferença.
Um banco vazio na igreja pode representar alguém ausente, apenas alguém ausente. Porém, para o evangelista, é um chamado para ganhar almas para Jesus. Quando determinada situação nos aperta no peito, é possível que seja Deus nos chamando para aquela obra. Deus nem sempre vai se manifestar através de trovões, relâmpagos ou um transe profético, né? Às vezes a voz de Deus chega disfarçada de uma necessidade ou de um vislumbre de um cenário em ruínas, né? A nossa empatia santificada, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, ela vai se tornar uma bússola para a nossa vida. Onde os olhos naturais enxergam o fim, uma situação irreversível, né? Ou ainda um motivo para murmurar, os olhos espirituais enxergam uma oportunidade e a certeza de que Deus pode mudar aquela situação. A necessidade do próximo é quase sempre o endereço exato da nossa missão. E daí surgem os missionários, né? Às vezes você percebe uma necessidade no seu bairro, às vezes você percebe uma necessidade na sua família, no seu primeiro ministério, né? E você acha que eu quero ser pregador, eu quero ser músico, você até pode, mas às vezes a necessidade, a urgência, ela está mais perto do que você imagina, tá bom? 3.2, prontos para agir diante da resposta de Deus. O povo judeu passou cerca de 70 longos anos no cativeiro sob os governos babilônicos e medo-persa. Neemias esperou cerca de 4 meses pela responsabilidade de Deus e agiu rapidamente quando ela chegou. A conversa com Artaxerxes foi objetiva e rápida. O rei fez 4 perguntas a Neemias e, diante das suas respostas assertivas, o liberou para conduzir a restauração de Jerusalém. Cada oportunidade tem seu ritmo próprio, seu tempo para acontecer. Porém, uma vez perdida, pode não surgir de novo. Neemias fez a parte dele, orou, jejuou e aproveitou a oportunidade que recebeu do Senhor para restaurar a cidade de Jerusalém. Muitas pessoas passam a vida lamentando oportunidades perdidas. Poderiam ter mudado suas histórias. Precisamos estar atentos em oração e vigilância, preparados para a resposta de Deus às nossas petições. A história de Neemias, ela vai nos ensinar que a resposta de Deus, muitas das vezes, ela chega assim, de forma repentina, o que vai exigir de nós uma prontidão imediata. São 70 anos de cativeiro que Judá amargou, são 4 meses de jejum e oração que Neemias fez, né? Mas foram alguns minutos de conversa com o rei que mudaram o rumo de Jerusalém, né? Esperar em Deus não passa a ser, então, um tempo de inatividade e preguiça. Estou esperando. O dia que Deus abrir a porta, o dia que Deus quiser fazer. Não. O crente maduro, ele espera fazendo outras coisas. Ele ora com fervor, mas ele também afia o seu machado. O que vai determinar o momento exato da oportunidade é a soberania de Deus. Mas também a nossa disciplina, ela vai determinar se a gente tem ou não capacidade de aproveitar quando a oportunidade bater a porta, né? Quem não se prepara durante o silêncio de Deus acaba desperdiçando milagre. A pergunta que a gente pode fazer ao final desse tópico, até mesmo na turma, é: se Deus lhe der aquele sim hoje, que você ora há tanto tempo, você vai ter estrutura, planejamento e maturidade para conduzir a bênção? Deus. Pergunta aí é cabreira, tá? Tem coisas que Deus não nos dá hoje por falta disso, né? Por falta de maturidade. A bênção, ela poderia se transformar em maldição por a gente não estar preparado para receber. Para terminar, tópico 3.3 diz assim: dependendo de Deus somente. Quando questionado pelo rei sobre o motivo da sua tristeza, Neemias teve medo. Mesmo assim, em vez de deixar-se dominar por sentimentos, ele orou a Deus, demonstrando sua total dependência. Neemias estava certo de que ele viria à direção
que dele viria a direção para solucionar o problema do povo judeu. Como disse Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, quando não podemos ver a face, podemos descansar à sombra das suas asas. O caminho para uma vida abençoada está em confiar e depender de Deus. A autossuficiência revela um coração orgulhoso e soberbo. Todos nós precisamos entender uma verdade absoluta. Sem Deus não somos nada. Jesus ensinou isso ao afirmar: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa dependência de Jesus ela é tão grande que sem ele até aquilo que a gente nasceu para fazer dá errado. Você quer um exemplo? Pedro. Logo após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro volta a pescar e ele não pega nada. Pedro era pescador profissional, né? E quem aparece na praia para ensinar ele a pescar? Jesus, né? A gente precisa ter uma visão de dependência, né? Abrir os nossos olhos e ajoelhar para orar, isso tudo é permissão de Deus. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? E elas se renovam a cada manhã. Quantos vão se deitar e dormir hoje e não vão acordar? Quantos não têm a oportunidade que você tem de ir à igreja? Autonomia para fazer coisas simples, como andar com as pernas, poder ir num banheiro sozinho, se alimentar corretamente, ter comida dentro de casa, né? Sem Jesus, nós estamos fadados a falhar na maioria dos processos. Com Jesus, a gente pode fazer até aquilo que está fora da lógica humana, porque ela não depende de circunstâncias para se operar. Ela é operada pelo próprio Deus. Tá bom? Meus queridos, como é de praxe de conhecimento de vocês, nossos 3 slides estão bonitaços, tá? De Neemias 2. É um resumo aí da nossa aula, tá? Tem esse aí, tem esse aqui um pouco mais simples, tá? E esse aqui que é bem mais simples mesmo, tá? Para você passar aí para sua turma, para você guardar, para enriquecer, não sei. Vou deixar lá no nosso Google Drive. É só você entrar, pegar o link, baixar e ser feliz, tá bom? Meus queridos, eu vou ficando por aqui. 47 minutos de aula. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estarei de volta. Mas não vai embora desse vídeo sem antes deixar o like, deixa um comentário, ativa o sininho. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e dá o seu feedback aí. Diz que se você gostou da aula, se você está gostando dessa revista, se você quer que mude alguma coisa, sugestões, reclamações, pode deixar aqui embaixo. Também não se esqueça, seja membro, ajude o nosso canal a crescer, tá? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a sua semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.